Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus, glória a Deus. Um texto muito conhecido de todos os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-lhe 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Mais uma vez. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É isso. Tome licença. Meus irmãos e irmãs, eu quero render ao Senhor a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração por estar aqui conosco hoje. É um presente de Deus poder compartilhar e participar de um culto como esse. Eu só não consigo ficar mais à vontade por conta do peso da responsabilidade de ter que pregar. Se o Calixto tivesse que pregar, eu estaria mais à vontade. Mas não sou eu que tenho que pregar. A gente fica um pouco mais tenso, é natural, não é? Mas eu estou feliz, estou entre 2 amigos, pastor Beto, sua esposa, pastora Patrícia, Deus abençoe. Obrigado por me dar aqui essa honra, o privilégio muito grande de poder estar aqui com vocês e estender também essa palavra de louvor e gratidão a todos os dirigentes das nossas igrejas, das congregações e estudos. Tenho carinho com vocês, um respeito muito grande. Estou feliz em estar convosco. Obrigado por consentirem, juntamente com o pastor escolhido dessa regional, a minha presença aqui hoje para compartilhar este momento convosco. E da mesma forma agradeço a Deus pela vida de todas as irmãs, todas as lideranças femininas que estão aqui, que também, por bondade, me concede aqui a oportunidade de compartilhar este momento com vocês também. Deus abençoe de forma muito especial. Parabéns a toda a regional por este lindo trabalho. Seria muito difícil nós encontrarmos um espaço aqui na Regional 34 para comportar todo mundo. Seria muito difícil. Mas parabéns pelo esforço, pela dedicação, pelo lindo trabalho que todos têm realizado neste dia, desde lá do estacionamento, onde os irmãos me receberam por tanto caminho, até a chegada aqui no templo. Parabéns por tudo que vocês têm feito aqui no Reino de Deus, a orquestra, os músicos, parabéns pelo lindo trabalho que vocês têm realizado. A Carvalho foi uma igreja que eu frequentei desde menino. Então, é uma das igrejas que eu mais frequentei na minha vida. Eu falava com alguns companheiros hoje na entrada ali, que eu devo conhecer todas as igrejas do Campo do Braz, a não ser uma outra subcongregação que virou congregação, que às vezes a gente não tem acesso ainda, mas eu tenho 38 anos de idade, meu pai pastoreou no Campo do Braz cerca de 45 anos, então foi uma vida inteira, convivendo, andando com ele. E aí Carvalho, literalmente, Turbo Paulista, meu amigo pastor Júnior Salato, minha mãe foi regente da juventude no Turbo Paulista. Então, gente, a regional de vocês faz parte da minha vida.
Seja Deus glorificado pela vida de vocês. Se vocês quiserem aplaudir por vocês, pela vida de vocês. Por isso eu manifesto todo o meu carinho a todos vocês. Amém? Deus abençoe de forma muito especial. Eu prometo a vocês ser muito rápido nas minhas palavras. Mas antes, louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Calixto. Né? Nós congregamos juntos em Vila Nívea, a primeira igreja que eu pastoreei. Quando eu cheguei lá, eu comprei o Calixto. Né? Que luta! Porque Deus selou uma amizade, um carinho. Depois eu saí, o pai ficou. O Calixto foi uma criança na vida do pai. O pai ajudou o encaminhamento do contexto pastoral, porque o Calixto é pregador, tem ministério já há muitos anos. Mas, a partir daquele momento, a questão pastoral, de dirigir igreja, hoje está aí, como uma das peças importantes do nosso ornamento aí de obreiros. E nós somos todos parceiros, companheiros. Deus continue te abençoando lá, te usando naquele lugar lá no Itaquerão. Do Itaquerão para ela. Agora ele está na ZL, ele vai entender um pouco o que é Zona Leste. Gente, não tem nada a ver, vocês não têm ideia não. Eu estou mais na região oeste ali agora, é muito diferente. É muito diferente. Eu vou aproveitar que eu estou no meio da Zona Leste, eu moro aqui a vida inteira. A Zona Leste é um negócio diferente. Eu já pastoreei Zona Sul, hoje eu praticamente estou na Zona Oeste, já estive na Zona Norte, o Calixto é da Zona Norte, você sabe disso, né? Mas a Zona Leste tem um negócio, é diferente disso, não é verdade? As representantes da nossa bispa aqui, as queridas missionárias, Deus abençoe vocês. Eu tenho por toda a diretoria, na pessoa da missionária Fátima, um respeito muito grande, não é? Vai começar pela nossa bispa. Então eu glorifico muito a Deus pelo lindo trabalho que vocês têm realizado para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria dividir rapidamente, eu já vou devolver o microfone, eu não vou cansar vocês não, mas eu queria dividir com vocês uma reflexão dentro desse texto. Faz alguns dias atrás, um tempo atrás, que eu comecei a refletir acerca disso, até porque eu estou envolvido hoje em um grande desafio pastoral, né? Apesar de não ser o pastor da igreja do Bom Retiro, mas estou ali fazendo um trabalho representando o bispo Samuel, um trabalho bastante complicado. Você juntar uma Assembleia de Deus com uma igreja do perfil de comunidade não é muito simples não é muito fácil. Mas eu tenho algumas coisas que sempre foi a marca da Assembleia de Deus, que eu senti muita falta. E quando eu cheguei lá, eu tive que, com a anuência do nosso presidente, mexer em algumas coisas. Dentre elas, enfatizar e trabalhar um pouco mais a questão da oração. Não era algo muito presente na igreja. Uma igreja que se preocupava muito com ensaios, que se preocupava muito com boas apresentações musicais, grandes eventos, mas tinha uma dificuldade muito grande porque faltava uma certa intimidade da igreja com Deus. E eu percebi que essa falta era porque o povo literalmente não estava devidamente acostumado a orar, a orar, uma igreja que não orava. Nós começamos a trabalhar um pouco essa questão. E eu fico pensando acerca desse assunto, e foi isso que me trouxe a essa reflexão. O texto que nós estamos inseridos nele hoje, eu estou falando aqui a mulheres de círculo de oração e a homens que são, na grande maioria, obreiros. E eu acho propício trazer essa reflexão a todos nós, porque hoje em dia as igrejas fecharam as portas para os cultos de círculo de oração.
Porque a desculpa é que não vai se gastar energia com poucas irmãs orando dentro da igreja. As consagrações, elas também estão bastante escassas, né? A gente se preocupa bastante em fazer bons ensaios para apresentar bons louvores, mas a verdade é que muito pouco se vê um investimento feito na área da oração. E se nós olharmos o texto, nós vamos encontrar o princípio deste capítulo falando de morte, porque aqui está registrado a primeira morte entre os discípulos de Jesus, entre os apóstolos. O primeiro mártir dentro dos apóstolos foi Tiago. E nós observando isso, a gente chega à conclusão de que a igreja aqui, ela já estava enfrentando um contexto de perseguição já há tempo, principalmente após a morte de Estevão, não é? Aquilo parece que intensificou ainda mais no que diz respeito à perseguição contra o crescimento da igreja. E aqui é mais um capítulo completamente incisivo acerca dessa perseguição. Lançar mão sobre alguns da igreja. Ou seja, ele tomou coragem. Ele resolveu estender as mãos sobre alguns da igreja. E pasmem os senhores, ele estende a mão sobre Tiago, prende Tiago, mata Tiago, porque se nós analisarmos dentro do contexto histórico, não houve tempo de reação diante da ação de Herodes. Herodes resolveu fazer e não perdeu tempo para fazer. Por quê? Porque o diabo sabe e tem ciência de algo que a igreja parece que esqueceu. Qual é a ciência que Satanás tem, pastor? Ele tem ciência de que quando ele vai agir, quando ele vai se levantar, quando ele vai imprimir alguma coisa contra o povo de Deus, se ele der tempo do povo de Deus reagir, ele não faz o que quer fazer. Alguém entende? Satanás sabe disso. Quem esqueceu disso fomos nós. Ele sabe que se ele lançar a mão, se ele se levantar, se ele tentar alguma coisa contra uma família de um crente, contra uma família de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, e nessa empreitada contra esta família, ele der tempo de alguém da família reagir, ele não consegue colocar o projeto dele em prática. Aí você olha o texto e você vai ver algo interessante. O que, pastor? Ele mata Tiago sem dar tempo à igreja de reagir, porque ele percebe que a igreja está dormindo. Ele percebe que a igreja deixou de encarar a oração como algo preventivo. A nossa geração usa a oração como sal de frutas. Sentiu mal, ora. Não sentiu nenhuma reação ruim, esquece de orar. E oração não impede que Satanás se levante, mas oração impede que Satanás te vença. Oração é preventivo. Se está tudo bem, ora. Se não está tudo bem, ora do mesmo jeito. Por que, pastor? Porque o poder da oração não está em quem ora, está em quem responde. Não importa se você está distante do pastor num determinado momento do seu dia, e de repente você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade. Se você orar, não é porque o pastor da igreja não está perto de você que
Deus não vai responder. É só orar que Deus abre os céus e se manifesta. Mas a gente esquece. Aí sabe uma coisa interessante, eu já vou terminar? Uma coisa interessante é que o texto vai começar com morte. E esta morte foi executada assim, friamente, de forma repentina. Por quê? Porque aí a igreja não teve tempo de orar. Imagina se houvesse um WhatsApp naquela época. Alguém entra no grupo da igreja e manda um WhatsApp no grupo dizendo: gente, vocês estão sabendo que alguém armou uma cilada para o nosso irmão Tiago? Aí alguém entra no grupo e diz assim: eu fiquei sabendo. E aí vamos reunir o povo para orar por ele. Aí de repente entra um outro irmão mais informado ainda e diz assim: gente, não dá mais tempo, já mataram ele. E a igreja está colecionando derrotas, porque gasta tempo ensaiando, gasta tempo se preparando para boas apresentações, gasta tempo com tudo, menos com oração. E aí nós temos colecionado algumas derrotas. Derrotas. Algumas famílias têm colecionado perdas. E a pergunta que eu lhe faço aqui hoje talvez seja um pouco petulante, mas eu vou fazer mesmo assim, ainda que você não goste de responder uma pergunta como essa, porque o texto vai dizer que Tiago foi morto, e ele gostou, o Herodes gostou. O Herodes olhou e disse assim: matei o Tiago e a igreja não reagiu. Preste atenção no que eu estou lhes dizendo. Matei Tiago e a igreja não reagiu. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar algum deles que seja mais famoso, que cause um estrago maior. Vamos pegar alguns dos apóstolos para fazer literalmente estourar a notícia no meio de todo mundo. E como um dos mais famosos entre eles é o Pedro, então vamos pegar o Pedro também. Diz o texto que eles pegam o Tiago, matam o Tiago, a igreja não reage. Põe a mão sobre Pedro, prende Pedro, se prepara para matar Pedro, e se você olhar no texto, a igreja ainda não reagiu. Aí, como Deus é misericordioso, Deus faz pesar na mente de Herodes, que era um religioso, o fato de que estavam comemorando a Páscoa. E aí caiu sobre ele um peso na consciência: devo matar Pedro no dia da Páscoa? Deus trabalha na consciência dele e o faz tomar uma decisão que não é dele, é o próprio Deus trabalhando. E qual é a decisão, pastor? Ele vai matar Pedro na mesma hora, de forma repentina. Pedro vai morrer do mesmo jeito que Tiago morreu. O estrago na igreja seria muito grande, mas aí a bondade de Deus se manifesta, a misericórdia de Deus se manifesta. Deus olha lá de cima e coloca no coração e na mente de Herodes de pegar Pedro e guardar Pedro momentaneamente, para que a Páscoa aconteça, e ao final da Páscoa ele toma Pedro, leva para o meio de praça pública e mata Pedro na frente de todo mundo. Só que essa atitude que ele toma de pegar Pedro e guardar Pedro era o que Deus precisava. Aleluia! Porque Deus olha lá de cima e diz: o estrago não vai continuar. Eu vou estancar o estrago que veio até agora. Você imagina, em nome de Jesus, você conseguiria colocar a mão
mão sobre alguém e dizer: irmão, o estrago vai parar. Deus vai estancar a desgraça. Deus vai estancar a coisa ruim. Deus vai estancar aquilo que causaria estrago dentro da tua casa, dentro da tua parentela. Me ajuda a profetizar esse nome de Deus. Satanás não vai continuar fazendo estrago, porque Deus está se levantando. E eu quero profetizar uma palavra aqui esta noite. Deus está trazendo um despertamento para a igreja nesse atual tempo. Me ajude, por favor. Me ajude, por favor. Olha para esse irmão que está perto de você. Diga para ele: irmão, Tiago morreu, vai deixar Pedro morrer também? Porque agora não adianta a igreja chorar o leite derramado. Não adianta a igreja se reunir para ficar lamentando a morte de Tiago. Tanto que você vai olhar o texto, irmão, vida cristã é isso. Não adianta você ficar vivendo no passado de coisas que aconteceram. Por que eu não fiz? Por que eu não orei mais? Por que eu não jejuei mais? Por que eu não me dediquei mais? Tudo teria sido diferente. Mas hoje Deus usa a minha boca para dizer para você: reage agora, porque daqui para frente vai ser diferente. Me ajuda a profetizar para esse irmão que está perto de você. Diga para ele: não, ainda dá tempo de reagir. Ainda dá tempo de reagir. Deus reuniu a regional 34 aqui hoje para dizer para alguém: dá tempo de reagir. Se posiciona, porque eu vou abrir os céus para visitar a tua necessidade. Mas eu preciso que você me ajude entendendo essa palavra e me ajudando inclusive a profetizar sobre a vida do seu irmão essa palavra. Deus está trabalhando em favor de que a igreja se desperte. Porque se tivesse o WhatsApp naquela época, alguém ia lançar no grupo: gente, prenderam o Pedro também. Mas e aí, já matou? Não. Fiquei sabendo que guardaram ele. Quem guardou? Parece ser Herodes, mas eu acho que não deve ser Herodes, não. Eu acho que quem guardou Pedro foi Deus. Porque o Pedro é nosso. Não, a desgraça não aconteceu, não. E aí, o que a gente faz? Vamos reunir a igreja. Porque em outras situações que não houve tempo de reagir, agora vai dar tempo. Ajuda aí, você está ajudando a pessoa? Cutuca alguém, mexe com alguém, tira para essa pessoa. Vai dar tempo de reagir. Deus está falando para alguém que está aqui hoje. Vai dar tempo de reagir. Vai dar tempo de reagir a seu lado. Porque Deus pegou o que é teu e guardou. E hoje Ele está dizendo aqui nesse pré-congresso: se você reagir, eu devolvo aquilo que é meu.
não vai morrer. Prepare para adorar o Senhor. Daqui para o
Santo falou assim: será que é isso mesmo? Eu não estava entendendo que ele estava lá fora. Diga assim, ó, vai parecer que é um sonho, que não é realidade, mas a tua reação